Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz, tudo bem? Que você tenha esse início de noite abençoado, que a tua vida seja abençoada, abençoada sempre. Eu tenho meia horinha aqui, 40 minutos, para fazer essa live. E eu gostaria de trazer uma palavra ao coração de vocês. Então eu gostaria que você, se for possível, compartilhasse essa live agora. Compartilhe. Vamos alcançar vidas, pessoas que talvez estejam precisando de ouvir a palavra de Deus. Vamos compartilhar essa live. E daqui a pouquinho nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu não estou aqui com o objetivo de fazer algum auê ou alguma arruaça. Não, eu não estou aqui com o objetivo de adivinhar a vida de ninguém. Porque o que se vê nos últimos dias, nos últimos tempos, são homens e mulheres que se dizem profetas, quando na verdade são adivinhos. Mas eu creio que ainda existe profeta. Não são muitos, são poucos. Mas eu creio que ainda existe profeta. Como eu disse, volto a repetir, eu não estou aqui para adivinhar a vida de ninguém. Não estou aqui para fazer arruaças. Aquele auê gospel que muitos fazem. Porque simplesmente eu não estou aqui para aparecer. Como João diz, que Jesus cresça e eu diminua. Na verdade, nós temos que seguir nessa linha de pensamento. Porque se seguirmos nessa linha de pensamento, é porque temos a mente de Cristo. E eu quero declarar você, meu irmão, minha irmã, com a mente de Cristo nessa hora, para entender e receber aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer, tem para nos falar. Eu estou dando um tempinho aqui porque eu gostaria que algumas pessoas ou mais pessoas entrassem nessa live para meditar na palavra de Deus juntamente comigo. Nós temos aí o Vanderlei que está ligado conosco. Boa noite, meu querido, que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Que essa noite seja uma noite de vitória para você, para sua esposa, para toda a sua família. E se você puder, Vanderlei, compartilhar essa live, compartilhe. Vamos convidar aí os nossos amigos do Facebook para meditar na palavra de Deus. O texto que eu quero ler para vocês está em João,
capítulo de número 9, versículo de número 1. João, capítulo 9, versículo 1. E eu peço mais uma vez aí aos irmãos que estão no Facebook para que compartilhem essa live. Porque a palavra de Deus é única. E todos nós precisamos da palavra de Deus para viver. Porque sem Deus, sem a palavra dele, nós não somos nada, nós não podemos absolutamente nada. Essa é a grande verdade. Essa é a realidade. A realidade é essa. Sem Deus, nada podemos. Sem Ele, nada somos. Você que está aí ligadinho comigo nessa live, me dê aí um oi, para saber quem está aí, para saber quem está ligado, está ligada nessa live, para meditar na palavra de Deus. E eu faço questão de frisar isso. A palavra é de Deus, vem do Espírito. A palavra não é minha, a palavra não é do homem. A palavra é daquele que criou os céus e a terra e tudo que nela há, inclusive nós. Por isso eu volto a insistir e dizer que sem Ele nada podemos, nada somos. Bom, com a mente de Cristo, vamos meditar em João capítulo 9, versículo 1. Com a mente de Cristo. Acompanhe comigo. João capítulo 9, versículo 1 em diante. Vamos lá. Enquanto prosseguia caminhando, Jesus viu um homem que tinha nascido cego. Mestre, perguntaram seus discípulos, quem pecou? Quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Meu irmão, minha irmã, eu quero que você pare aí onde você está e medite comigo sobre a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Jesus vai ao encontro de um homem cego. Jesus vai ao encontro do necessitado. Jesus vai ao encontro daquele homem que precisava de ajuda. Jesus, ele vai ao encontro daquele homem que precisava de uma mudança, necessitava de uma mudança. Jesus vai ao encontro daquele cego de nascença com o objetivo de mudar a sua vida, com o objetivo de mudar a sua história. E os discípulos fazem a seguinte pergunta para Jesus: Mestre, quem pecou para que este rapaz nascesse cego? Ele pecou ou os seus pais pecaram? Meu querido irmão, minha querida irmã, a Bíblia diz lá em Oséias que o povo de Deus ele sofre,
que o povo de Deus está sendo destruído porque está faltando conhecimento. É isso que diz a palavra de Deus. O meu povo sofre, o meu povo está sendo destruído porque está faltando conhecimento. Jesus, ele disse certa feita: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pare e pense comigo, raciocine comigo. Eu procuro levar as pessoas a pensar, a raciocinar, porque muitos não têm feito isso. Muitos pastores têm iludido o povo de Deus. E o povo de Deus não está aí para viver na ilusão, na fantasia, na utopia. O povo de Deus está aí para ser instruído pelo Espírito Santo. O povo de Deus está aí para ser apacentado. E são muitos que infelizmente não estão cuidando do povo de Deus como deveria. Estão pregando aí mentiras absurdas, inventando muitas coisas. E é por isso que existe um povo de Deus, entre aspas, pobre e miserável. Miserável e pobre na alma, no espírito. Que infelizmente não estão pensando nem raciocinando com a mente de Cristo como deveriam. Mas a culpa não é do povo. A Bíblia diz: o meu povo está sofrendo, o meu povo está sendo destruído, porque está faltando conhecimento. Vírgula. E a culpa está escrito lá em Oséias. São dos sacerdotes, daqueles que ensinam e estão ensinando erroneamente as pessoas. A verdade é essa. Essa é a grande verdade. Mas, voltando ao texto, os discípulos perguntam para Jesus, quando se deparam com um cego: quem pecou? Foi os seus pais ou ele? Para que ele nascesse assim, cego. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas estão nesse espírito dos discípulos daquela época de Jesus? Quantas são as pessoas que estão se autocondenando? Quantas são as pessoas que estão carregando consigo o seguinte pensamento: eu acho que a minha vida não anda porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. É por causa dos meus pecados, dos meus erros, das minhas transgressões, das minhas iniquidades. Quantas pessoas estão se autocondenando? Quantas são as pessoas que estão andando por aí acusadas pela própria consciência? Jesus, ele não veio para condenar. Jesus, ele não veio para acusar. Jesus não veio para apontar ninguém. Eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã, que talvez pense, que talvez ache que a sua vida não está indo para frente porque lá atrás você fez alguma coisa que tenha desagradado a Deus. E se você tenha feito algo que tenha desagradado a Deus, receba agora. Deus perdoou os seus erros.
Deus perdoou as suas falhas, Deus perdoou os seus pecados, as suas transgressões. E eu não estou falando isso para lhe agradar, mas é o que está escrito lá no livro de Hebreus, que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Todos os dias Ele pega os nossos pecados, erros e falhas e lança-os no mar do esquecimento. É isso que o Senhor Jesus, Ele faz. Não só comigo, mas com você. Sim. Então, arranca da tua mente essa ideia de que sua vida não está indo para frente, a sua vida está travada, a sua vida não está andando, porque a culpa é sua, porque você errou, porque você cometeu uma falha, porque se você não tivesse feito o que fez lá atrás, sua vida agora seria outra. Apaga essa ideia da tua mente. Arranca isso do teu subconsciente. Daqui para frente, abra a tua mente, abra o teu coração para o raciocínio lógico do Espírito. Eu não quero que você raciocine com a tua mente carnal, mas com a mente de Cristo. E é isso que Deus quer. Que você cresça espiritualmente. Que você cresça na palavra e no conhecimento dele. Algumas pessoas até me criticam porque eu prego o que eu estou pregando. Algumas pessoas até me dizem assim: olha, você tem que colocar medo nas pessoas para que elas continuem lá na sua igreja. Ora, na verdade a igreja somos nós. E nós temos um templo onde nós nos reunimos para adorar a Deus, para louvar a Deus, para falar com Ele e receber a sua santa e gloriosa palavra. Mas muitos estão amedrontando as ovelhas de Jesus. Eu fico observando, é tanta ameaça. Olha, o diabo vai te pegar, o diabo vai fazer, o diabo vai acontecer. Dá a impressão de que Satanás é maior do que Deus. Mas o que diz lá a palavra? Em uma das epístolas de João: aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Se você é de Deus, se eu sou de Deus, se nós somos de Deus, Satanás não pode tocar na gente, nem acusar a nossa própria consciência. Nem isso. Por isso que nós declaramos sempre que temos a mente de Cristo, para entender o propósito de Cristo na nossa vida, para entender o plano de Deus na nossa própria vida. E Deus não quer que você caminhe se condenando, se autoacusando. É com você que eu estou falando. E quero que daqui para frente você vire essa página de condenação e acusação da tua própria vida. Eu sei que tem muita gente que nos condena, eu sei que tem muita gente que nos critica, mas no mundo em que vivemos isso é normal. E por que eu digo que isso é normal no mundo em que vivemos? Porque, na verdade, a maioria das pessoas, elas não conhecem a Cristo. Elas não conhecem a verdade. Algumas pessoas dizem: eu estou na igreja, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, eu sou da igreja C, mas isso não quer me dizer nada. Eu sempre prego no nosso ministério o seguinte: que nem todo mundo que está dentro de um lugar, entre aspas, chamado igreja, nem todo mundo que está dentro de um templo está no mesmo espírito. É verdade ou não é? Nem todo mundo que está dentro de um lugar chamado igreja está no mesmo espírito.
Ah, mas não está mesmo. Os discípulos andavam 24 horas com Jesus. O tempo todo eles estavam com Jesus. Aonde Jesus ia, os discípulos iam atrás. Os discípulos viram Jesus realizar vários milagres. Os discípulos viram Jesus dando vista aos cegos, fazendo o mudo falar, fazendo o surdo ouvir. Os discípulos viram Jesus ressuscitar mortos. E mesmo assim, não estavam no mesmo espírito. Porque se estivessem no mesmo espírito, eles não faziam aqui para Jesus a pergunta que eles fizeram. Vou repetir. A pergunta que eles fizeram a Jesus quando Jesus foi ao encontro de um homem cego de nascença. A pergunta foi essa: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que nascesse cego. Então eles entendiam o seguinte: para o homem estar cego, é porque alguma coisa tinha acontecido. Ou os pais pecaram, e aquele homem nasceu sendo um fruto do pecado, ou então, preste atenção, que coisa absurda, ou então esse homem havia pecado onde? No ventre da mãe? Faça-me um favor. Daí nós entendemos que os discípulos estavam totalmente fora do Espírito. Mas totalmente fora do Espírito. E você pode reparar que nas igrejas acontece exatamente isso. Tem muita gente fora do Espírito. Tem muita gente que não está no Espírito. Não adianta querer me convencer e dizer, não é bem assim, porque é assim. Nem todo mundo que está num lugar chamado igreja, nem todo mundo que está num lugar chamado templo, ou alguma denominação, está no mesmo espírito, na mesma fé. Essa é a mais pura das realidades. Eu costumo dizer que essa pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, na verdade foi uma pergunta sem pé nem cabeça. Uma pergunta totalmente equivocada. Mas por quê? Porque eles não tinham conhecimento suficiente. Espera aí, pastor. Eles andavam com Jesus o tempo todo, e daí? Eles andavam com Jesus o tempo todo, mas não estavam no mesmo espírito e não souberam discernir pelo Espírito o porquê ou para que aquele cego, aquele rapaz, nasceu cego. Você está entendendo? Olha o que Jesus responde para os discípulos. João capítulo 9, agora no versículo 3. Os discípulos perguntaram: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu o seguinte: nenhuma coisa nem outra. Mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Aí você fica aí preocupada com esse problema que tem assolado a tua vida, e você fica se perguntando: mas por que tanta coisa está acontecendo? Por que esse problema surgiu assim do nada? Meu irmão, minha irmã, tudo está acontecendo na tua vida não é à toa, nem por um acaso. É para que a glória de Deus se manifeste na sua vida de maneira extraordinária. É para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Você quer mudar de vida? Todo mundo quer, não é verdade? Então mude a sua maneira, o seu jeito de pensar, de agir e até mesmo de raciocinar. Você tem que mudar a tua maneira de pensar. Você tem que mudar
definitivamente esse teu jeito. Sim. E aí você vai ver como as coisas irão se encaixar, como as coisas irão mudar. Verdade. Isso falta em algumas pessoas. Mudar por dentro. Mudar aqui, ó, na mente. É verdade. Mudar na mente. Tem gente cabeça dura. Você já ouviu por diversas vezes essa expressão, né? Tem gente que é cabeça dura. Mas não é só a cabeça que é dura, é o coração também. O coração de muita gente tem se endurecido ao Evangelho. Porque o Evangelho não condena, o Evangelho não acusa, pelo contrário. O Evangelho traz paz, o Evangelho liberta. Então, se você estava preocupado, preocupada, achando, pensando que esse problema que tem te cercado, que tem te assolado, é porque você lá atrás pecou, Jesus está trazendo a resposta para você agora. Esse problema que você está enfrentando é para que simplesmente a glória de Deus se manifeste na sua vida. E a glória de Deus e o poder de Deus se manifestou de maneira sobrenatural na vida desse rapaz que nasceu cego. Mais para frente, a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e colocou aquele lodozinho nos olhos do cego. E disse para ele: vai e lava agora os teus olhos no tanque de Siloé. Vai e lava os teus olhos no tanque de Siloé. O que o rapaz fez? Foi. Ele estava mais no espírito do que os discípulos, por incrível que pareça. Porque aquele rapaz até então não conhecia Jesus. Ele passou a conhecer Jesus naquela hora. E ele estava atento à voz de Jesus, ao que Jesus estava falando e conversando com os discípulos. Imagina o alívio que aquele homem não deve ter sentido quando Jesus disse para os discípulos: não tem pecado aqui nessa história. Nem seus pais pecaram, nem muito menos ele. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Aquele homem recebeu aquela palavra e quando Jesus disse, depois de colocar aquela lama, aquele lodo que Jesus havia feito com a própria saliva nos olhos daquele homem, depois que Jesus disse, agora vai e lava os teus olhos no tanque de Siloé. Ele questionou a Jesus, ele reclamou com Jesus, ele endureceu o coração para Jesus? Não, ele disse, para dentro de si, para ele mesmo ele deve ter dito, chegou o meu dia, chegou a minha hora, chegou a minha vez. Sem qualquer tipo de condenação ou acusação sobre si, aquele homem levantou, não se sabe se ele foi sozinho até o tanque, ou se alguém ajudou aquele homem a ir até o tanque. Eu acredito que ele deve ter ido sozinho. Ele demorou para chegar, deve ter demorado. Mas ele obedeceu, ele fez aquilo que Jesus havia lhe ordenado.
Tem muita gente que se diz crente, e eu costumo dizer que nós não somos crentes, nós somos seguidores de Cristo. Mas tem pessoas também que se dizem seguidoras de Cristo, mas não fazem aquilo que Cristo manda elas fazerem. Vivem questionando, vivem reclamando. Quando Cristo manda fazer alguma coisa, a pessoa diz: espera aí, não é bem assim. É verdade ou não é? Ou eu estou falando aqui alguma mentira? Aquele homem foi, sem questionar. E ele fez exatamente como Cristo havia mandado. Ele disse: para ele mesmo: eu vou. E vou mudar de vida agora. Até então, aquele cego vivia à beira do caminho. Como todos os cegos da época. Vivia à beira do caminho. Sem amigos, jogado num canto, mendigando pão de cada dia. Mas a vida daquele homem mudou. Porque ele recebeu a palavra. Receba. A partir de hoje a sua vida muda e muda para melhor. E tudo aquilo que você fizer e declarar, em nome de Jesus, vai acontecer. Porque Deus é fiel. Arranque qualquer tipo de condenação ou acusação da tua mente. Pode quem quiser te condenar, te acusar, deixa. Não nos interessa a opinião dos outros. Não nos interessa o que os outros dizem, o que os outros falam, deixam de falar. Não. Não nos interessa. O que interessa é o que Deus pensa ao nosso respeito. Esse problema que você está enfrentando vai cair por terra. Esse problema que você está enfrentando vai bater em retirada da sua vida. Em nome de Jesus. E agora eu quero fazer uma oração. E eu gostaria que você orasse comigo. Eu não sei qual tem sido a sua luta. Eu não sei o que tem acontecido contigo. Mas eu acredito, meu irmão, no poder da oração. Nós não vamos fazer aquela oração de estardalhaço. Não, não, não. Vamos falar com Deus do jeito, da maneira que nós falamos. Assim, simplesmente. Não precisamos caçar palavras bonitas para falar com Deus. Nós temos que ser originais. Nós temos que ser nós mesmos. Principalmente quando nós nos colocamos em oração. Principalmente quando nós entramos em oração. Eu não sei da tua luta, do teu problema, da dificuldade que você tem enfrentado, mas eu sei de uma coisa. Você é alguém muito especial para Deus. E Deus vai mudar a sua vida a partir de hoje, se você quiser. Ele vai mudar a sua história, se você mudar por dentro. Se você mudar os teus atos, as tuas atitudes e até mesmo a maneira de pensar. Vamos falar com Deus. Vamos abrir agora o nosso coração para falar com Deus. Aí onde você está, feche seus olhos. Coloque as suas mãos no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Eu oro nesse momento, juntamente com os meus irmãos e irmãs, e peço ao Senhor pela vida de cada um, e que o Senhor toque na mente desse meu irmão, dessa minha irmã, arrancando da mente deles todo e qualquer tipo de acusação, de condenação, pois a tua palavra nos diz, lá em Romanos 8:1, Senhor, que agora, no tempo da graça, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós estamos em Cristo com a certeza de que o Senhor está em nós. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, toca na mente dos teus filhos e arranca agora da mente de cada um os maus pensamentos. Arranca agora, Senhor, da mente de cada um toda perturbação, os pensamentos contrários aos teus pensamentos. Arranca dessa mente toda negatividade. Toca também, Senhor, nesse coração. E arranca, Jesus, desse coração todo aperto, toda dor. Arranca desse coração toda angústia, toda agonia que talvez esse meu irmão, esta minha irmã estejam sentindo nessa hora. O Senhor diz na tua palavra: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, traga alívio agora para esse meu irmão, para essa minha irmã. Arranca dos ombros desta pessoa agora todo fardo pesado, todo jugo pesado, para que essa pessoa possa caminhar. Meu Deus, nós queremos mais e mais de Ti. O que queremos é uma comunhão intensa contigo. Sabemos, Senhor, que cometemos os nossos erros, falhas, transgressões, iniquidades e muitos pecados. Porque segundo a carne nós somos falhos. E nós vivemos, Senhor, numa luta constante. A nossa carne vive lutando contra o nosso espírito e vice-versa. Mas nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, na Tua presença, pedindo ao Senhor que estenda a Tua mão na nossa direção. E eu lhe peço, meu Deus, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã. Toca agora, Jesus, no nosso coração. Toca no coração de cada um agora. E que haja alegria, que haja paz, que haja harmonia dentro de nós. Opera em nós com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua plenitude. Sim, meu Deus, é o que nós te pedimos. É o que nós te pedimos. Meu Deus, que todos nós venhamos crescer no Teu conhecimento. Porque tem muita gente por aí, Senhor, sofrendo. Porque está faltando conhecimento. Faça-nos entender diariamente, Jesus, que tudo que acontece não acontece por um acaso. Ou acontece com a Tua permissão ou segundo a Tua vontade. Como está escrito na Tua palavra, não cai uma folha de uma árvore se não for com a Tua permissão. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça
se não for com a tua permissão. Senhor, nós entregamos os nossos problemas nas tuas mãos. Nós entregamos tudo e todas as coisas nas tuas mãos. E acreditamos, com a mente de Cristo ativada na nossa mente, que a partir de hoje, tudo se fará novo para nós. Senhor, ilumina os olhos desse meu irmão, dessa minha irmã. Abra a mente de cada um. E que todos, Senhor, saibam o que é verdadeiramente o teu evangelho. Não nos deixe, Jesus. Queremos segurar nas tuas mãos e seguir em frente. Que o Senhor abençoe não só esse meu irmão, essa minha irmã, mas que o Senhor abençoe a família, os familiares de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. E tenho a certeza que a cada dia nossas necessidades serão supridas. E tudo sempre dará certo para cada um de nós. Porque está escrito que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Eu abençoo a cada vida, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Que maravilha. Que bom é poder meditar na palavra de Deus. Que bom é podermos orar, dialogar com Deus, sentindo a sua presença e principalmente poder sentir que Deus nos ouve. Eu peço a vocês, compartilhe esse vídeo. Não para que eu apareça, mas para que a palavra de Deus alcance vidas, resgate vidas que estão nas trevas, na escuridão. Compartilhe esse vídeo, onde nós tivemos aqui um momento com Deus. Compartilhe. Vamos compartilhar agora. Nós vamos encerrando essa live. E eu quero fazer um convite para que você esteja conosco no domingo. Domingo é dia de louvor e adoração em todos os templos do nosso ministério, do Ministério Graça e Poder. Em Alcântara, em Itaboraí, e em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Em Alcântara, às 9 horas da manhã, em São João de Meriti, às 9 horas da manhã, e em Itaboraí, às 18 horas e 30 minutos, no domingo agora. Maiores informações sobre o nosso ministério, acesse o nosso site www.radiomgp.net. Vou repetir: www.radiomgp, M de ministério, G de graça, P de poder, radiomgp.net. Visita o nosso site
Lá tem os endereços, os dias e os horários dos nossos cultos. Em todos os tempos. Acessa lá agora o nosso site. E no nosso site também você ouve sempre uma palavra de vitória e está sempre ouvindo vários louvores. Acesse radiomgp.net. Eu vou ficando por aqui, porque agora eu estou saindo aqui da igreja do Alcântara. Estou indo para a nossa igreja em Itaboraí, onde nós teremos uma reunião de oração. Oração pela família. Se você que está me assistindo mora aí em Itaboraí, 19h30, vamos começar o culto na nossa igreja em Itaboraí. Tá certo? Mas lembrando, compartilhe esse vídeo. Faça esse favor. Compartilhe esse vídeo. Vamos alcançar vidas através da palavra de Deus. Domingo eu espero por você em Alcântara e à noite em Itaboraí. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada e tenha amanhã um sábado de paz. Um Shabbat Shalom para você. Tá certo? Que você amanhã tenha um sábado maravilhoso. Que você tenha um final de semana maravilhoso na presença de Deus. Tá bom? Olha, um beijo no seu coração. E se você está aí por São Gonçalo e bairros adjacentes, Itaboraí e bairros adjacentes, ouça a nossa rádio 99,5 FM. 99,5 FM. Tá certo? Um beijão para vocês e até a próxima. Shalom.